Com todos os pais do movimento APAE que eu converso, todos são contrários ao fim da escola especial. Com todos que eu tenho a oportunidade de dialogar sobre isso, eles reconhecem o papel da escola especial. Muitos deles defendem também a educação inclusiva, mas não viram as costas para essa perspectiva. Um outro aspecto importante que eu tenho que chamar a atenção, dentro da escola comum, e às vezes querem até vender ou impor isso para a escola especial, estão querendo que haja idade para poder concluir o ensino fundamental. Querem que seja 18 ou 21 anos o limite máximo para o deficiente intelectual cursar a educação fundamental. Nós não concordamos com isso. Nós somos contrários a isso e defendemos que a escola especial da APAE, ela deve atender a esse jovem até a idade que nós entendermos que ele possa corresponder ou responder a um processo acadêmico no que se refere ao ensino fundamental. Isso pode ser aos 22, 25, 26, 27 anos, não importa. Mesmo porque a neurociência está aí nos mostrando que a plasticidade neurológica ela é permanente e constante. E o processo de aprendizagem não se encerra numa determinada idade. Nós temos que, inclusive, dar a oportunidade para as pessoas continuarem sendo estimuladas para esse aprendizado. E a escola especial ela não pode ter rigidez de dizer que uma determinada idade é o ponto máximo para poder você estar oferecendo para ele a oportunidade da educação fundamental. As nossas APAEs têm que romper com essa imposição. Nós não podemos aceitar e nem aderir a isso. Tem algumas unidades que às vezes falam assim, não, nós vamos atender até determinada idade. A família fica perplexa, mesmo porque nós temos alguns alunos que numa determinada idade são inseridos no mundo do trabalho e às vezes é a partir dali que são estimulados a quererem alfabetizar. E nós sabemos que a neurociência mostra isso. Nós temos uma área do cérebro que é responsável pela intencionalidade. E quando você tem uma intencionalidade voltada para o aprendizado, você aprende mais fácil. E às vezes isso também acontece com a pessoa com deficiência. À medida que ele é provocado por uma outra ação, seja pelo trabalho, ou pelo mundo da arte ou do esporte, ele às vezes quer voltar para uma vida acadêmica para poder aprimorar os seus ensinos, os seus estudos. E isso a escola especial tem que estar atenta também, a oferecer para essa pessoa com deficiência, independente da faixa etária em que ele está, aquilo que pode complementar os seus interesses. Mesmo porque nós sabemos que muitas pessoas com deficiência às vezes chegam mais tarde na escola. E nós precisamos então ter uma flexibilidade muito maior no fator idade. Agora é importante também a gente aprimorar e desenvolver a educação profissional. Nós temos aí as próprias leis de cotas, nós temos muitas pessoas com deficiência que poderiam ser inseridas ao mercado de trabalho e é uma área importantíssima que as APAEs têm que investir cada vez mais na educação profissional. Mesmo porque muitos deficientes que às vezes forem para a escola comum, eles depois não vão poder ter um percurso educacional para o ensino médio ou ensino superior e vão ter que buscar a educação profissional e às vezes vão ter que buscar de volta na própria instituição. Então é muito importante que a gente também pense na educação profissional e na educação de jovens e adultos, para aqueles que querem continuar estudando. Então, vamos ter uma clareza. E eu quero fazer uma breve síntese no fechamento dessa minha fala com vocês, para não restar dúvida. O movimento APAE é a favor da educação inclusiva. O movimento APAE é a favor da escola especial e acha que o sistema educacional tem que ser um sistema aberto, onde a escola especial faz parte desse sistema educacional. Defendemos que a escola especial tem que ser voltada cada vez mais para as pessoas com deficiência intelectual, com maiores comprometimentos e para a deficiência múltipla. Nós defendemos que a escola especial tem que ser organizada nos níveis de ensino. Nós defendemos que a educação profissional também é uma missão da nossa instituição. Não existe na legislação brasileira, e repito, não existe na legislação brasileira nada que impeça o funcionamento das escolas especiais, a iniciativa de ter a escola especial. Somos contrários
ao limite de 21 anos para atender as pessoas com deficiência dentro do ensino fundamental. Somos flexíveis e achamos que tem que oferecermos a esse aluno dentro daquela condição e desejo dele de estudar, independente da faixa etária. Eu acredito que se essas defesas, cada um dos nossos companheiros apaianos, fazer esse debate, essa discussão com as autoridades municipais de ensino, elas vão entender claramente o que nós queremos. E não vamos aceitar que muitos, teoricamente, ou de uma forma, às vezes até irresponsável, fala que existem leis para acabar com a escola especial. Queiram isso por escrito, peçam para poder colocar isso por escrito, mesmo porque o próprio Fundeb contempla as matrículas das escolas especiais. Se isso fosse proibido, não poderia nem contemplar o cômputo das matrículas das escolas especiais. E isso está na lei do Fundeb, que foi votada recentemente no Congresso Nacional e que está aí em vigor, identificando esse aluno como um aluno assumido pelo sistema educacional público. Esse debate a gente enfrenta, respeitamos a todos que têm posições contrárias, mas também sabemos que posições contrárias existem, linhas diferentes de pensamento fazem parte de uma sociedade democrática. O que eu não posso concordar é que às vezes alguns que defendem algumas linhas querem nos calar e às vezes nos chamam de retrógrado, nos chamam de atrasados, nos chamam de excludente. Isso é, no mínimo, desrespeito. Há um movimento que tem 2.040 instituições no país, que tem um contingente de milhares de pessoas que trabalham, inclusive voluntariamente, ou aqueles profissionais se dedicam muito mais do que o seu tempo de trabalho para uma defesa constante e permanente dos direitos da pessoa com deficiência. O nosso movimento pode ter tido erros e tem erros, mas é um movimento que encara os seus erros e que está disposto, inclusive, a expô-los. Mas nós temos muito mais louros e sucessos a mostrar. Isto é a consciência de uma organização social do porte do movimento apaiano no Brasil. Fiquem firmes, corajosos, não tenham medo de defender as suas ideias. Nós temos acúmulo e experiência. E quem tem isso não tem medo de enfrentar qualquer debate ou qualquer discussão. Um abraço a todos e estamos à disposição na Federação Nacional das APAES para qualquer elucidação de alguma fala que nesse vídeo pode não ter sido bem compreendida, mas nós temos uma intenção de promover ainda mais a pessoa com deficiência na sociedade brasileira. Essa é a missão da nossa organização. Um abraço a todos.